Seja bem-vindo ao canal Mundo das Pregações. Venha ouvir a palavra de Deus com o pastor Ezequias Silva, canal oficial do pastor, na descrição. Aleluia! A palavra de Deus nos diz o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar. Aleluia! Para a primeira vez dela está uma benção, né? Afinadinho, uma benção. Glória a Deus. Benção do céu. Aleluia. Jesus é bom e o nome dele é honrado. Abra vossas Bíblias comigo, fazer o favor. Vamos meditá-lo em um texto bíblico que está no livro de João, capítulo 20, o verso 19, para nós meditarmos este texto bíblico. Livro de João, capítulo 20, o verso 19, vocês podem acompanhar pelas vossas Bíblias. E chegando, pois, à tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, escute bem, aleluia, no começo do culto eu falei sobre isso. No primeiro dia da semana, escute isso, encerradas-se as portas, aonde os discípulos, com medo dos judeus, escute isso, entendeu? E se sentia, ajuntando-se, chegou-se Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Aleluia. Escute bem esse texto bíblico que está sendo lido agora, que a palavra de Deus nos diz que no primeiro dia da semana Jesus aparece depois da ressurreição. Quando Jesus ele vem passar pelo todo o processo de cruz, do processo que houve de perseguição de tudo, e depois que pegam Jesus e colocam no túmulo, e isso indica que sepultaram Jesus no sábado, porque se ele ressuscitou no primeiro dia da semana, então o sepultamento foi no sábado. Então entenda dentro da palavra de Deus, e penso eu que eu estou, como diz querido, dentro da palavra, porque entendo uma coisa: se ele ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo, então provavelmente, como diz, o sepultamento de Jesus foi no sábado. E a Bíblia nos diz que no primeiro dia da semana, à tarde daquele dia, escute isso, aleluia, estavam os discípulos reunidos num lugar, e quando eles estavam reunidos num lugar, entendeu, com medo dos judeus, porque os judeus tinham acabado, como diz, de matar Jesus, tinha acabado de colocar Jesus, como diz, no túmulo, tinha acabado de dar um checkmate de vez, dizendo: vencemos, destruímos Jesus. E agora a palavra de Deus nos diz que os discípulos estavam com medo de serem mortos também, porque eles pregavam a verdade junto com Jesus, e eles estavam reunidos num lugar, e naquele lugar que eles estavam reunidos, quem aparece? A porta fechada, travada, tudo, como diz que ele lacrado, eles com medo, dentro daquele quarto, preso ali com medo, e quem aparece? Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus não precisa derrubar a parede para poder entrar na tua casa. Jesus não precisa, querido, derrubar a porta para entrar na tua casa. Jesus não precisa, querido, aleluia, a chave do teu carro para entrar no teu carro. Jesus não precisa da chave do teu apartamento para ir lá. Jesus não precisa da chave da tua empresa para ir lá. Não, ele vai lá, ele entra lá, ele tira o que não presta, ele abre a porta, ele dá a vitória, e o nome dele é glorificado, porque Jesus não é a chave, Jesus é a porta, aleluia. E se ele é a porta, ele abre a porta, ele entra a hora que ele quer, ele sai a hora que ele quer, ele faz o que ele quer, porque ele é o dono da porta. Não entendeu? Vou te explicar melhor. Quem abre a porta para você é Jesus, porque ele é o dono da porta. Quem vai mudar a tua história? Jesus, porque é ele que muda a história. Quem vai trazer o novo tempo? Jesus, porque é ele que está no controle de tudo. Jesus não precisa de ajuda de ninguém para poder mudar a vida de alguém, e ele está dizendo: eu sou a porta, e a minha paz está convosco, a minha paz está na tua casa, a minha paz está na tua vida, a minha paz está na tua empresa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê que Jesus está aqui, levanta a mão e glorifica e exalta ele. Quem era que estava com medo juntos? Está dizendo o texto, aleluia, os discípulos estavam com medo, mas Jesus chega lá e chega para acalmar, dizendo: paz esteja convosco, aleluia. Mas antes de tudo isso acontecer, Jesus ele passa em 5 lugares. Ele passa em 5 lugares depois da sua ressurreição. Vocês querem conhecer os lugares que Jesus ele passa antes de visitar o discípulo? Aleluia. Os 5 lugares que Jesus ele passa
depois da ressurreição, quando um dos discípulos estava andando no caminho de Emaús. Escute isso aqui, aleluia. Eis que no mesmo dia, escute, no mesmo dia da ressurreição, eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que se distava-se em Jerusalém e 70 estágios, distância para você entender melhor, 70 quilômetros para você entender melhor, e cujo nome era Emaús. Então entenda, olha o verso 14, o que é que diz, aleluia. E ia falando entre si e todos aquilo que havia sucedido. Mataram o mestre, enterraram ele, colocaram ele no sepultamento, nunca mais nós fomos a vê-lo. Agora olha o que é que diz o 15 diz: e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo pergunta uns aos outros, interrogando, o mesmo Jesus se aproximou. Vem cá. Dois discípulos mataram o mestre. E agora como é que nós vamos viver sem ele? E agora? Nós não temos mais o mestre do nosso lado. E agora? Nós não sabemos mais que rumo tomar. Enquanto um estava conversando um com o outro, quem aparece? Obrigado. Quem aparece? Quem aparece? Toque alguém e diga assim: Jesus vai aparecer na tua causa hoje. Diga: quem pensa que não tem solução, Jesus vai chegar lá para resolver. Quem pensa que está travado, Jesus vai chegar lá para abrir. Quem pensa que vai dar errado, Jesus vai chegar lá para trazer resposta. Quem pensa que tu vai, como diz querido, não vai dar certo, Jesus está chegando para resolver. Aleluia. Levanta a mão e diga assim: ele vai entrar na minha casa, ele vai entrar na minha família, ele vai entrar na minha empresa, ele vai entrar, ele vai resolver a situação. Jesus está se aproximando da tua causa, Jesus está se aproximando do teu problema, Jesus está se aproximando desta fase que você está passando, desta luta que você está enfrentando. Jesus está se aproximando. Aleluia. O primeiro lugar que Jesus apareceu depois da ressurreição foi Emaús. Aleluia. E para poder consolar os discípulos que estavam tristes, toque alguém e diga assim: não fica triste, que Jesus está chegando aí para mudar a história. E o segundo lugar que Jesus aparece é no livro de Mateus, capítulo 28, e o verso 9 e 10. E indo elas, eita, e indo elas, quando diz elas, já está dizendo que é mulheres, é mulher, porque se fosse homem, indo eles e indo elas, Jesus apareceu segunda vez para as mulheres. Olha lá, ó. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que quem? Eis que Jesus lhe sai ao encontro dizendo: eu vos dou, olha lá, ó, e eu vos dou. E elas chegando, escute, e abraçaram e os seus pés e o adoraram. Vocês viram a diferença dos dois textos? Quando Jesus aparece para o discípulo e quando Jesus aparece para as mulheres sempre foi mais esperta. O texto anterior que nós lemos demorou o discípulo conhecer que era Jesus. Quando as mulheres viram, a mulher já abraçou e já adorou. É aquilo que eu digo, rapaz. Quando a mulher olha para o marido assim: coitado que eu estou de olho em tu. Mesmo com o cabo de fica pensando besteira, não sei o quê. Mas lá dentro do íntimo dele, ele fica: vixe, estou lascado. Porque elas são mais sensíveis, mais, entendeu, ativas, queridos, nos pensamentos do que o homem. Tu vê, querido, que as mulheres elas estão mais fortes do que os homens, sabia disso? Hã? Não, pastor, é. O homem crava uma unha, ele já está dizendo que vai morrer. Não, pode prestar atenção. E crava uma unha, ele diz: oh meu Deus, já estou morrendo, prepara o caixão, chama fulano para despedir, uma unha cravada. E a mulher carrega o moleque 9 meses no bucho.
sente dor de parto, grita, dor da morte que fala, e depois elas estão boinha, sacudindo e rindo. O homem, uma dor de barriga, já está se entregando, mandando comprar o caixão. É a verdade. Por quê? Porque elas foram, como diz querido, escolhidas por Deus. Porque Ele apareceu para elas. E elas tiveram essa sensibilidade de ver e o abraçar. E já jogar os seus pés e conhecer que era Jesus. Aleluia. Que era Jesus. Então a segunda vez que Jesus aparece é para as mulheres. Então entenda dentro da palavra. E a terceira vez que Jesus aparece está no livro de João 21 e o verso 25, que nos diz assim, aleluia. Olha o que é que diz o texto que vai ser colocado. E porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais foi escrita, cuidou-se que nem ainda o mundo todo poderia conter, e os livrasse, e escrevesse-se, amém. Por outra parte, Jesus aparece, põe um verso primeiro desse mesmo capítulo, olha o que é que Jesus faz, aleluia. Depois disso se manifestou Jesus, outra vez, toque alguém e diga assim, outra vez, diga outra vez ele vai agir, aleluia. A terceira vez que Jesus se manifestou, a primeira quem lembra? Emaús, a segunda para quem? Para as mulheres, e a terceira ele aparece na beira do mar, tá aqui ó, junto ao mar ele aparece, olha lá, junto ao mar, e se manifesta, e assim, olha o verso 2, o que é que diz, aleluia, aleluia, e estava junto Simão, Pedro, eita, fazendo o que? Pescando. Olha quando Jesus aparece a terceira vez, aparece à beira do mar, para os discípulos que estavam pescando, tudo triste, mataram o mestre, cada um vai para sua casa agora, cada um caça o seu rumo, não temos mais o mestre com a gente. Imagina cada vez que Pedro jogava uma rede, a tristeza batia, se o mestre estivesse aqui. Por isso que eu digo, valorize enquanto tem, porque depois que perde não adianta mais chorar. Tem gente que valoriza o amigo e não valoriza a esposa. Tem gente que chama um amigo querido, dá muito isso no domingo quando termina o culto, chama o pastor, chama os obreiros, chama não sei quem, vai comer pizza nas ferrarias por aí, nas pizzarias por aí, e a esposa fica em casa. Durante a semana a esposa lava a roupa, a esposa faz comida, a esposa cuida dos moleques catarrento, ele não valoriza. Aí depois, como diz que vai ficar em roda de amigos, se amostrando que ele, sinto muito te dizer, mas você está errado. Valoriza quem te ama. Não quem quer só o teu dinheiro, ou quem quer, querido, só um lanche seu, ou quem quer só tomar o que você tem. Tem que valorizar quem te ama. Entenda isso aí, aleluia. O discípulo estava à beira do mar. Eles estavam ali, todos ali, pegando seus barcos, pegando suas redes para ir para a pesca. Eles tudo incentivando ali, tudo ali falando. Quem aparece no meio da conversa? Eles conversando, um conversando, imagina Natanael falando com Simão, Simão falando, entendeu, com Pedro, Pedro falando, querido, com Natanael, conversando, não, puxa aquele barco aqui, rapaz, pega a rede ali, não, rapaz, pega aqui, entendeu, e Jesus assim no meio deles, e eles não perceberam. Quando as mulheres olhou, já se prostraram, já conheceram e já abraçaram. Jesus estava no meio dele e eles despercebidos. O homem sempre foi despercebido mesmo. Sempre foi despercebido. Quando está ali, é verdade. Entendeu? Então, para você ver, eles sempre foram despercebidos.